Olá, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É o GPI, mais uma vez, Instituto GPI. O GPI está no Instagram, a gente está no nosso blog. Hoje a gente está aqui ao vivo nas plataformas Zoom com transmissão pelo YouTube. Você já sabe que todas as nossas plataformas, todas as plataformas existentes, a gente está presente. O GPI está sempre antenado, levando para você. Você é nosso aluno, você é nosso professor, você que ainda não conhece o GPI, a gente está sempre trazendo vários conteúdos para você. E essa é uma semana muito especial para a gente aqui no Instituto GPI. Vocês já estão me vendo aqui nessa transmissão, estão vendo aí o professor Dr. Saulo Soares, professor Marcelo Amarante. Eu vou já explicar o porquê que eles estão aqui comigo, porque que eu estou com eles, na verdade, porque me disseram, olha, você vai abrir esse evento de hoje. Eu estou aqui esperando ansiosamente para ouvir e aprender com eles, porque nessa semana, aqui no Instituto GPI, a gente está trazendo para todos vocês a Semana da Medicina do Trabalho. Né? Vocês sabem que no Instituto GPI a gente tem essa preocupação, a gente tem essa marca de não só oferecer os nossos cursos de pós-graduação com os nossos professores, que são professores gabaritados, como vocês já conhecem, mas a gente gosta de sempre movimentar e trazer discussões para todo o nosso alunado, para a sociedade de modo geral. E essa semana a gente está com a Semana da Medicina do Trabalho, onde a gente está tratando sobre as atualidades e o mercado de trabalho. Então, desde ontem, a gente está aqui trazendo várias discussões. Ontem, o professor Dr. Saulo esteve conversando com o professor Dr. Felipe Hurtado sobre as perícias médicas, né, na medicina do trabalho. E hoje, o nosso convidado super especial, os nossos convidados pelo Dr. Saulo, ele já é de casa, e eu sempre falo com ele que é sempre uma enorme satisfação conversar com ele e aprender. Eu não sabia, particularmente, eu, Neemias, jornalista, não sabia que eu podia aprender tanto ainda sobre medicina do trabalho, como tenho aprendido com o Dr. Saulo, em cada live, em cada entrevista no nosso blog, aqui do GPI, que você pode conferir também lá no nosso blog. E hoje, o Dr. Saulo vai conversar, e eu vou ficar aqui aprendendo e ouvindo tudo junto com vocês, com o Dr. Marcelo Amarante. O nosso tema de hoje, ele é um tema muito preciso. Eu conversava nos bastidores com o Dr. Saulo sobre esse tema, e ele certa vez, nos bastidores me disse, Neemias, isso tem tanto a ver com a medicina do trabalho, tem tanto a ver com a cultura organizacional, e é um tema que, principalmente em relação à pandemia, que a gente ainda está vivendo, tá, gente? Porque nós ainda estamos vivendo pandemia, é um tema que ficou muito em destaque e merece toda a nossa atenção. Hoje a gente vai tratar aqui nesse bate-papo muito proveitoso sobre a saúde mental relacionada ao trabalho. Então, eu quero dar as boas-vindas para o Dr. Saulo, que vai estar conduzindo esse bate-papo, as boas-vindas para o Dr. Marcelo Amarante. Seja bem-vindo. Eu tenho certeza que todos nós vamos aqui aprender bastante com vocês, porque, assim, a sociedade, de modo geral, eu sou jornalista, por exemplo. Tem o áudio? Marcelo, está escutando? Oi, estou te escutando, eu acho que caiu. Mas estamos ao vivo, nós que estamos nos acompanhando aqui no YouTube, estamos ao vivo. E então vou dar início. O Neemias. Saulo. Neemias, voltou. Oi. Voltou. Você voltou, você saiu e voltou agora. Pronto, voltei, estou aqui. Pronto, eu continuo. Está todo mundo me ouvindo, doutor Saulo? Ao vivo é assim mesmo. Doutor Saulo está me ouvindo, doutor Marcelo, todo mundo ouvindo, né? Isso. Perfeito. Pronto. Para concluir essa minha fala inicial, eu queria dizer para vocês o seguinte: é com enorme satisfação mesmo que a gente está aqui hoje, nesse segundo dia da Semana da Medicina do Trabalho, né? E eu vou dar a palavra agora para vocês. Sejam bem-vindos, doutor Saulo, por favor, mais uma vez, nos presenteie com esse conhecimento seu, conhecimento do doutor Marcelo, presenteie a todos nós, porque a gente tem muito que aprender ainda, não é isso? Boa noite a todos, e é com vocês. Boa noite, Neemias, muito obrigado pela gentileza de sempre, já parceiro aqui das lives da Medicina do Trabalho,
E hoje estamos aqui com o Dr. Marcelo Amarante, ele que é médico do trabalho, médico psiquiatra, médico da saúde da família também. Se eu não me engano, ainda tem mais outra especialidade médica, não tem? Não é isso? Médico de tráfego, doutor. Médico de tráfego. Então, só aí 4 especialidades. A gente se Sim. conheceu em Minas Gerais. A gente fez ali a medicina do trabalho, né? No mesmo local. Hoje estou morando no Piauí e hoje o doutor Marcelo está no Rio Grande do Sul. Você vê como é as coisas. E mesmo nessa distância, a gente mantém a nossa amizade em regiões aí bem distantes, né? Piauí ao Rio Grande do Sul. E o doutor Marcelo Amarante vai estar conosco em Teresina, no módulo de saúde mental relacionada ao trabalho, na nossa Bacana. pós-graduação, pelo Instituto GPI Medicina do Trabalho. Uma pós-graduação 100% presencial, que estou na coordenação da medicina do trabalho aqui na pós-graduação. Desenvolvi esse projeto pedagógico, um que tem de mais moderno, o que vai ser melhor para as pessoas que forem fazer, os alunos que estiverem realizando. E um módulo de saúde mental relacionado ao trabalho é interessantíssimo em razão disso. Então, bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Saulo, pelas palavras, pela consideração. Está devendo uma visita aqui no frio aqui do Rio Grande do Sul, né? E fico aí lisonjeado pelo convite, né? E meus parabéns aí pela bravura, parabéns por, né, coordenar esse projeto, né? Que eu tenho absoluta certeza que vai ser de grande importância, né, na região, na formação dos nossos médicos do trabalho, né, dos nossos futuros médicos do trabalho, né? Meus parabéns. Excelente, muito obrigado. E já vou jogar a primeira pergunta. Vamos lá. Por como é que você considera isso? Que a saúde mental hoje vem sendo reconhecido cada vez de forma crescente e é um tema tão importante nos programas de saúde ocupacional. Por que agora o médico do trabalho tem essa obrigação de conhecer sobre saúde mental relacionada ao trabalho? Fique à vontade. Perfeito, perfeito, doutor Saulo. Assim, a saúde mental ocupacional, ela tem sido crescentemente reconhecida, tá, como um tema importante nos programas de segurança no trabalho, saúde ocupacional. Então, assim, o tempo que o indivíduo permanece no emprego, né, e a própria organização do trabalho, ele produzem, vamos dizer assim, a condição ideal para identificação dos transtornos mentais, né? Então, às vezes, o funcionário ele passa mais tempo no trabalho do que na própria casa. Então, ali, né, o médico do trabalho, ele tem, vamos dizer assim, ele tem, às vezes, essa facilidade, né, em identificar transtornos mentais, em ser um apoio do psiquiatra, né, e alguns transtornos mentais, eles podem, como a gente já sabe, né, inclusive ser atribuídos a estressores ocupacionais. Então, por essas razões, vamos dizer assim, os médicos do trabalho estão numa posição privilegiada para identificar, avaliar, né, e interceder nesses transtornos mentais. Então, as questões psiquiátricas não identificadas, né, o estresse no trabalho, são um expressivo problema de saúde ocupacional, doutor Saulo, causando perdas econômicas que você já sabe que são consideráveis, né? Então, os transtornos psiquiátricos, diagnosticados ou não, né, eles contribuem para a queda de desempenho, queda aí na qualidade do trabalho, absenteísmo, né, tensão nas relações de trabalho, né, e problemas, né, em segurança no trabalho. Então, isso daí é uma área que veio para ficar e é importantíssimo que o médico do trabalho esteja familiarizado, né, com as questões envolvendo saúde mental, doutor Saulo. Muito bem. E a gente vê, doutor Marcelo, a situação que a medicina do trabalho, inicialmente aí, estava relacionada àqueles acidentes de trabalho típicos, situações até de envenenamento, né, por produtos químicos. Aí depois avançou mais um pouco e chegou ali os transtornos osteomusculares. No Brasil teve aquele boom do que se chamava de Lerdort, né? Então o médico do trabalho tinha que estar atualizado nisso e de alguns anos para cá
as estatísticas do INSS provam o aumento de afastamentos por transtornos mentais relacionados ao trabalho. Esse ritmo de vida que nós vamos levando nas regiões urbanas, né? O ritmo de vida do trabalho que está acontecendo, cada vez mais as empresas estão tendo ocorrências de trabalhadores que adoecem mentalmente, algumas vezes relacionado ao trabalho, ou em outras situações que pode ser como uma fonte fora do trabalho, mas que o trabalho agravou, situações relacionadas ao trabalho que o trabalho desencadeou. E o médico do trabalho, no seu consultório, ele vai se deparar com isso. Ele vai receber um relatório de um médico psiquiatra, ele vai ter que decidir se aquele trabalhador necessita de um afastamento, de uma restrição laboral, se vai ter que fazer alguma movimentação dentro da empresa, porque muitas vezes ele está com um transtorno mental que não pode operar uma máquina, que determinada máquina pode levar a um acidente. Ou dou um exemplo, por exemplo, na questão hospitalar. Trabalhador do ambiente hospitalar que faz aplicação de medicações nos pacientes e apresenta um relatório psiquiátrico que ele tem que se afastar do contato com pacientes, porque é o risco agora para terceiros. Aí você vê a importância do médico do trabalho. O médico do trabalho não cuida somente da saúde do trabalhador, mas ele cuida até da saúde dos terceiros que podem sofrer algum dano se aquele trabalhador não tiver um cuidado com sua saúde. Então, é interessantíssimo. Prossigo na segunda pergunta. E qual vai ser a importância do médico do trabalho estar familiarizado com os transtornos por uso de substâncias? Perfeito, né? O uso de substâncias, né? Mas, aproveitando aí as suas considerações, só queria tecer um comentário, como é importante, né, o médico do trabalho ele sair do seu consultório, né, ele fazer as visitas técnicas, ele estar na operação, ele está nas áreas envolvido com gerência, supervisores, chefias, para fazer esse malabarismo, como você bem apontou, né, para fazer, sugerir, né, para a empresa um trabalho restrito, alocar o funcionário em determinada atividade por um determinado tempo, até ele restabelecer suas condições de saúde. Então, perfeito, aí suas considerações, né? Perfeito. E voltando aí à pergunta, né, sobre, né, o transtorno por uso de substâncias, né, doutor, a maioria das pessoas, né, com problemas relacionados a abuso de substâncias, a gente tem que lembrar que elas estão empregadas, né, e de várias formas, de várias maneiras, ela leva essa dependência, o abuso para o ambiente de trabalho, né. Tem uma estatística aí americana que estima que 1,7% dos trabalhadores esteja, de alguma forma, ali sob influência de álcool durante a jornada de trabalho. E mais de 90% trabalham de ressaca, né, por consumo de bebida alcoólica. E esse mesmo estudo, ele coloca que a maioria dos trabalhadores fala que poderia facilmente levar bebida para o trabalho, consumir álcool durante o almoço, intervalo, e a maioria também apontou que poderia, vamos dizer assim, facilmente fazer uso de drogas ilícitas durante a jornada de trabalho. Então, como esse tema é importante e precisa ser tratado com a devida importância, né, pelos empregadores. E o transtorno por substâncias, a gente tem que lembrar que causa absenteísmo, problema de segurança, né, a força de trabalho de baixa qualidade, né, o camarada que chega alcoolizado, por exemplo, no trabalho, ele causa atrito, né, com colegas, gera encargos, né, para a organização, os problemas comportamentais, né, que geram, incluindo aí ausências não previstas, né, irritabilidade, problemas ali com o supervisor, cliente. Então, é algo que o médico do trabalho precisa estar atento, né, e lidar, né, com o uso de substâncias, né, no ambiente de trabalho é um desafio, né, para o médico do trabalho, para qualquer especialidade, né, e então é preciso que o médico do trabalho ele tenha, sim, um conhecimento específico sobre diagnóstico,
tratamento, né, ideia do tratamento dos transtornos relacionados de substâncias. Ele precisa estar familiarizado com a apresentação clínica, aspectos farmacológicos, legais, acerca assim, de confidencialidade, obrigação de reportar casos específicos, né, quando geram riscos para terceiros, né, então lembrar que os profissionais de segurança, né, profissionais de saúde no trabalho, eles precisam buscar apoio das empresas para desenvolver uma abordagem no local de trabalho que enfatize ali prevenção dos problemas relacionados ao consumo dessas substâncias, né? E o médico do trabalho, ele precisa também, né, além de ter essa habilidade, ele precisa, claro, solicitar opinião, encaminhar os trabalhadores para o psiquiatra, a famosa referência contra referência, né? Encaminhar para o psiquiatra com experiência no tratamento de dependente químico, né? E lembrar lembrar assim que o médico do trabalho ele tem um papel fundamental, né, ao ter essa relação ali com o psiquiatra, ele é fundamental para identificar, diagnosticar, tratar efetivamente os empregados que façam uso de substâncias, porque lembrar que tem empresas que ela tem um viés mais assistencial, faz o ocupacional, mas também tem um assistencial. Então, por que não o médico do trabalho se envolver, por exemplo, no tratamento do tabagismo, né? Então, que é muito interessante e louvável, né? Então, eu acho que é isso, doutor Saulo. A gente precisa ter atenção. Imagina, doutor Marcelo, na segunda-feira, como é que essa estatística aí estoura, né? De trabalhadores com ressaca. E quando não, aqueles emenda ali os feriadões, né? Emenda feriadão, e o médico do trabalho se depara com essa realidade e ele é chamado a intervir. Em algumas empresas, tem altos riscos. Imagine um operador de ponte rolante que comparece ao serviço alcoolizado, ou um operador de veículos de mineradora. A gente aí que morou em Minas Gerais sabe disso, essa situação que acontece. Em grandes indústrias, isso é uma realidade, indústria automobilística, por exemplo. E o médico do trabalho vai ter que identificar se aquele trabalhador já necessita de um afastamento previdenciário para realizar o tratamento. Ele vai ter que avaliar tudo isso em parceria ali com o médico assistencial. E, como bem disse, pode atuar nesse controle do tabagismo. Pode ter um programa de qualidade de vida para identificar os trabalhadores tabagistas que têm interesse de acabar com esse vício. Ou seja, a medicina do trabalho contribuindo aí bem além do que é simplesmente ocupacional, mas indo para tudo que afeta a saúde do trabalhador. E esse vai ser o avanço da medicina do trabalho. Não focar somente nas questões de doenças e riscos ocupacionais, mas garantir uma qualidade de vida no trabalho. E para isso é necessário conhecer o trabalhador como um todo. Isso é interessante. Temos aqui um questionamento do YouTube da Luciana Leal. Ela quer saber quanto tempo dura a pós-graduação em medicina do trabalho. E outra também, a nossa pós-graduação em medicina do trabalho são 22 módulos. Existe a possibilidade de ensino remoto, ela é 100% presencial, na cidade de Teresina, no estado do Piauí. E a periodicidade dos encontros é um fim de semana por mês. Então, são 22 módulos, um fim de semana por mês. O professor Dr. Marcelo Amarante, por exemplo, vai estar conosco no módulo de saúde mental relacionada ao trabalho. Ontem esteve conosco o Dr. Felipe Hurtado, que vai estar no módulo de perícias médicas relacionadas ao trabalho. E amanhã teremos também o Dr. Eduardo, que estará conosco. Então, vamos aqui prosseguindo. Podem votar, quem está nos acompanhando, para fazer algum questionamento. Doutor, quais são as principais funções psíquicas a serem investigadas em um exame do estado mental do trabalhador? O médico do trabalho vai ali avaliar o trabalhador e ele tem que avaliar as funções psíquicas. A gente sabe que a NR exige que o exame ocupacional tenha também lá tratando da parte mental. Isso é exatamente, a gente conhece
e na hora ali, à frente de uma perícia, pode se questionar a qualidade daquele exame se você é prontuário e nada trata do exame mental, né? Então, quais são essas funções psíquicas que o médico de trabalho tem que avaliar? Perfeito, doutor Saulo, perfeito. A gente tem que lembrar que, vamos dizer assim, o exame físico, né, do médico psiquiatra, do médico do trabalho que avalia a saúde mental, o exame físico dele é o exame do estado mental. A forma de acessar, né, o funcionário, a saúde mental do funcionário, é através do exame do estado mental. E então, assim, a gente observa que os cursos de formação, eles são bem precários, né, nesse segmento, né? Às vezes o médico do trabalho, ele sai sem ter passado por uma cadeira similar, né? Como, doutor Saulo, você caiu? Aí pode prosseguir. Agora O voltou, Zoom doutor fechou Saulo, voltou. automaticamente e abriu. Perfeito, perfeito. Mas a gente sabe, né, doutor Saulo, que muitos cursos de formação em medicina do trabalho não abordam, né, essas questões psíquicas, exame de estado mental, o aluno sai sem passar por uma disciplina, né, como essa. Então, acho que é extremamente importante, né, a gente ter conhecimento como fazer um exame de estado mental do nosso funcionário, como você bem citou, né, a atividade pericial, né, é extremamente importante numa atividade pericial a gente descrever, né, o exame de estado mental do nosso colaborador, enfim, né. Então, assim, as funções psíquicas principais que a gente tem que passar é a aparência, primeiramente, né? Então, se é uma aparência adequada, né, cuidada, né, se aparenta ter a idade declarada, né, atitude, né, o comportamento desse colaborador, se é uma atitude cooperante, é colaborativo, né, de confiança, enfim, consciência, né, claro, a maioria vai estar, a esmagadora maioria vai estar vigil, alerta, né, lúcido, enfim, né, mas é importante, né, a gente descrever, né, a atenção, ou seja, o foco atencional, se ele é normotenaz, normovigil, isso tudo a gente vai passar, né, para os nossos alunos na cadeira específica de saúde mental. O aluno tem que sair craque nisso. Orientação alopsíquica, ou seja, se ele está orientado no tempo, no espaço, né, quanto às outras pessoas, quanto à situação, né, senso-percepção, né, as alterações de senso-percepção, aquele paciente, às vezes, aquele colaborador que começa com eventos, com episódios psicóticos no ambiente de trabalho, que começa a causar, despertar interesse, né, dos demais colaboradores. Então, isso é extremamente importante o médico do trabalho estar familiarizado, né, testar a memória, né, a memória imediata, memória recente, doutor Saulo, a remota e a memória remota, se estão preservadas ou não, né, então isso é de grande, né, de suma importância. Inteligência, né, fazer um teste rápido de inteligência, se é compatível com o grau de escolaridade, se está naquela média clínica, avaliar a linguagem, fala do colaborador, né, se apresenta alguma alteração, pensamento, né, se é um pensamento lógico, coerente, né, se ele é linear, se ele está organizado, né, se está orientado ao objetivo, fio associativo, isso tudo a gente tem que, né, a gente tem que passar para os nossos alunos, né, se tem alteração no curso, forma, conteúdo do pensamento, o que mais? Vamos pensando aqui, a consciência do eu é uma né, das funções psíquicas que o psiquiatra, o médico do trabalho, é interessante estar familiarizado. Humor, a afetividade, né, se eutímico ou não, né, o afeto está congruente com o humor, e psicomotricidade, ou seja, se ele, né, se ele tem alterações ou não da psicomotricidade, conação, ou seja, se envolvendo ali conação é quando a gente fala de impulso, instinto, vontade, né, se ele está normobúlico ou não. Por fim, pragmatismo, né, se pragmatismo é aquela, para que todos saibam, doutor Saulo, que pragmatismo é aquela capacidade de colocar em prática, né, de realizar de forma eficaz aquilo que se deseja ou aquilo que foi planejado, né? E prospecção, né? Se os planos daquele colaborador nosso são exequíveis, se está adequada à situação,
julgamento, né, se ele tem um julgamento adequado, e, por fim, né, insight, né, que a gente fala que é a consciência de morbidade, se está presente ou não. Isso é interessante, né, consciência de morbidade, né, às vezes a gente avalia, por exemplo, vou falar aqui uma situação que isso ocorre, às vezes, né, no ambiente laboral, doutor Saulo, no exame, por exemplo, demissional, funcionário chega para você e você detecta que o insight dele não está legal, né? A consciência de morbidade dele está ausente, né? Ou está parcial. Você imediatamente suspende aquele exame demissional. Por quê? Porque você sabe que aquela atitude dele, às vezes, está um pouco precipitada, às vezes ele não está fazendo o que é melhor para ele. E aí você espera ele ter um insight adequado para tomar a melhor decisão. Né? Então, isso daí é muito interessante. O nosso médico do trabalho está, né, familiarizado. Perfeito? Vejam só, importante, a quantidade de funções psíquicas que o médico do trabalho tem que avaliar e registrar no prontuário. Isso é importante. Eu avaliei, mas e cadê o registro no prontuário? E a NR7 exige o exame de saúde mental no prontuário. E essa questão última que o doutor Marcelo falou, interessantíssima, eu já vi uma situação exatamente assim. O trabalhador pediu demissão da empresa e, após um período da demissão, ingressou judicialmente contra a empresa, alegando que não tinha consciência do que estava fazendo. Ou seja, e agora então está sendo avaliado, é nomeado então um perito judicial para avaliar se a pessoa tem algum transtorno de saúde mental e se poderia ter consciência do que fez. E a empresa então pode ser condenada em várias outras a reintegrar esse trabalhador. Se o médico do trabalho tem essa informação lá no exame demissional, ele já evita essa ação judicial. Como ele bem disse, ele já interrompe o exame demissional se foi verificado que ele não está tendo consciência, que ele pediu demissão quando estava em uma fase da doença que não tinha capacidade de discernir. Isso que é interessante. Vejam só. E o médico do trabalho, então, faz essa avaliação das funções psíquicas dentro de todos os exames ocupacionais. O exame admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho, demissional, em todos ele tem que fazer essa avaliação e registrar no prontuário. E quando identificar alguma alteração, avaliar se a origem pode ser ocupacional. Porque o papel do médico do trabalho é prevenir as doenças ocupacionais, entre tantos outros. Simplesmente cumprir a realização de um exame. O médico do trabalho não está simplesmente fazendo um exame periódico porque a norma exigiu. Não é? Ele está lá para prevenir. Se ele verificou um indício aí de transtorno mental relacionado ao trabalho, vai fazer essa investigação, vai conhecer o local ali que o trabalhador está trabalhando, para ver o que está acontecendo. Vamos prosseguindo nessa temática. E quais são os transtornos mentais que hoje estão mais comuns no meio ambiente do trabalho? Ou seja, o médico do trabalho, provavelmente, quais transtornos ele vai se deparar no dia a dia do trabalho dele, que os trabalhadores podem estar sofrendo? Ótimo, doutor. Os transtornos mais comuns aí no ambiente laboral, né, são os transtornos de ansiedade, né, e os transtornos de humor, né? A gente pega aí os transtornos de ansiedade, o transtorno de pânico, né, a agorafobia, fobia específica, né, a fobia social, né, que hoje tem uma nomenclatura diferente, que é transtorno de ansiedade social, né, TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, isso tudo está no bojo dos transtornos de ansiedade. Os transtornos de humor, é extremamente importante que o médico do trabalho esteja ali atento, né, à depressão, né, à depressão maior, ao transtorno bipolar, tem também, né, condições mais específicas, mas que no nosso curso a gente treina o nosso aluno a fazer diagnóstico de distimia, a ciclotimia, mas esses são os mais comuns. Né? A gente falou também do transtorno por uso de substâncias, né, que é algo
também muito prevalente no ambiente laboral, mas o médico do trabalho também tem que estar atento a condições, não diria raras, né, mas que não é tão prevalente assim como os transtornos do humor e a ansiedade, né? A gente lembrar ainda dos transtornos do espectro da esquizofrenia, né? E outros transtornos psicóticos, como a própria esquizofrenia, né? Esquizofrenia propriamente dita, o transtorno esquizoafetivo, o esquizofreniforme, o delirante, o psicótico breve, né? A gente tem também o TOC, né? Os transtornos relacionados, o TOC, os transtornos relacionados, né? Que, né, quando a gente fala transtornos relacionados, a gente lembra do transtorno de acumulação, tricotilomania, todo mundo, né, já, né, às vezes conhece alguém que, né, aquele transtorno de arrancar cabelo, transtorno de escoriação, que também é muito comum, a pessoa fica se, né, beliscando, né, fica se lembrar, doutor Saulo, muito importante os transtornos relacionados a trauma e a estressores, ou seja, o TEPT, né, o famoso transtorno de estresse pós-traumático, o TEA, né, que é o transtorno de estresse agudo, né, isso é importante diferenciar ambos, é mais um critério temporal mesmo para fazer essa diferença, mas o TEPT, né, quando a gente lembra lá vamos pensar aqui, uma empresa de segurança, carro forte, né, tem o médico do trabalho, é necessário que ele esteja aí bem atento a essas questões envolvendo trauma, estressores, né? E transtornos alimentares, doutor Saulo. Às vezes, numa anamnese ali, ó, aquela anamnese bem inicial, quando a gente já pesa a altura, a gente verifica um IMC muito baixo, isso às vezes já nos liga um alerta para uma anorexia nervosa, principalmente no público feminino, né? Mas além da anorexia, a gente tem que reconhecer pistas ali envolvendo talvez uma bulimia, um transtorno de compulsão alimentar, né? Continuando aqui em outros transtornos, né? Transtornos de personalidade do Dr. Saulo. O transtorno de personalidade é interessante porque é aquele camarada aparentemente normal, mas que não funciona bem. Né? Ele é disfuncional no dia a dia dele. Né? Ele tem, às vezes, alguns traços, né, que não deixa, vamos dizer assim, às vezes ele não reconhece, ele tem um ponto cego, ele não reconhece que aquilo é patológico, mas no seu entorno ele causa muita confusão, então né, é o parceiro, é o amigo, né, a namorada, a esposa, enfim, que detecta essas anormalidades, essas disfuncionalidades, né? E por fim, doutor Saulo, a medicina, né, psiquiátrica de emergência, né? Vamos falar aqui um exemplo, tentativa de suicídio no ambiente de trabalho, né? A gente está aí no Setembro Amarelo, né? Então, é importante que o médico, ele saiba manejar as condições. Ele não precisa ser o cara ali que vai propor tratamento, prognóstico, diagnóstico, enfim, mas ele tem que ter um manejo adequado da situação, né? Exatamente. Sabe uma situação, do Marcelo, que eu verifico? Pode ocorrer geralmente em empresa pública ou na administração pública direta. A pessoa vai lá, faz um concurso público para determinado cargo. Enquanto ela está naquele cargo, faz um curso de nível superior e tem a sua formatura. Muitas vezes faz até uma pós-graduação, faz mestrado, mas nunca consegue passar em um concurso da nova profissão. Então, ela se mantém ali há anos, naquela posição, o carro entrou, satisfeito, né? Aí começa a insatisfação relacionada ao trabalho. Muitas vezes essa empresa tem um cargo, ela é formada, por exemplo, se formou em determinado curso, e tem pessoas desse curso na empresa. E ela tenta, então, uma forma de mudança de cargo dentro da empresa pelo médico do trabalho, que o médico do trabalho recomende que ela saia do cargo X para o cargo Y, porque ela já é formada nesse cargo. Só que a administração tem essa restrição do concurso público, né? O médico do trabalho não vai conseguir mudar a pessoa, fazer essa modificação. E dia com absenteísmo, com afastamento, e o médico do trabalho, assim, o que poderia fazer, né, numa situação dessa, né? O que poderia fazer? Ao mesmo tempo que eu vejo também outras situações que a pessoa está em determinado que ela escolheu, mas ela não tem afinidade com as atribuições. Ela não quer realizar as atribuições porque ela se entristece. Por exemplo, na área da saúde, vamos dar um exemplo. A
pessoa é trabalhadora da área da saúde, mas ela se sente mal atendendo pessoas, atendendo pacientes, ela não se dá bem em fazer medicações, em se deparar com a morte de pacientes, né? Então, tem toda essa situação que vai para o médico também tentar resolver. Uma situação conflituosa, que é uma situação macro, né? Que a pessoa já no curso de ação não consegue exercer essa nova função, então se insatisfaz com o seu cargo, mas também não pede demissão porque precisa daquele emprego para sobreviver. Que situação que o médico do trabalho pode se deparar? Exatamente. É um impasse, né, doutor Saulo? Um impasse que é instalado e o médico do trabalho, ele precisa, vamos dizer assim, de alguma forma, né, desembolar, né, esse meio de campo, ele precisa resolver, né, esse impasse que gera muito sofrimento, né, para esse trabalhador, né? Isso O gera muito sofrimento, né? sofrimento. Exatamente. Então, é um grande desafio, né? Por isso, a importância da atualização do médico do trabalho. Isso aí a gente sempre vai focar e sempre vai falar, né? Estamos com um questionamento aqui no YouTube da Luciana Leal. Ela diz que deve ser difícil detectar quando um empregado simula uma doença mental no exame demissional por medo do desemprego. E também para falar sobre a pressão sofrida pelo médico do trabalho para não reconhecer uma doença mental pelo trabalho. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Então, tem como o médico do trabalho detectar que o trabalhador está fazendo alguma simulação no exame nacional? Tem alguma forma do médico averiguar isso? Doutor Saulo, sim, tem, né? A gente tem, às vezes, em pistas, né? O simulador, às vezes, ele, vamos dizer assim, o simulador, ele, ele, às vezes, ele tem um interesse subjacente, um interesse que a gente fala que é secundário, né? E o médico do trabalho consegue visualizar aquilo de forma clara, né? Por exemplo, um funcionário que vinha de determinada forma, né, na empresa, quando vê, mudou completamente a chavinha. Então, aquilo gera suspeita. Tá, mas mudou a situação, agora ele pleiteia isso. Ou seja, às vezes não tinha, o histórico era diferente. Então, enfim, é importante o médico do trabalho estar atento a esses a conflitos de interesse, é importante o médico do trabalho estar atento a essas questões secundárias, tá? Interesses secundários, né? Que a gente fala na medicina, na parte forense aí da psiquiatria, né? Mas, ao mesmo tempo, eu digo que é complicado, também não é simples, né, doutor? E uma situação polêmica é aquela do trabalhador que está com atestado do transtorno mental relacionado ao trabalho e quando você acessa o Instagram dele, está na praia viajando, né? Está na praia viajando e a pessoa olha, isso é possível ou não? Eu já vi uma situação que se fosse deparar na audiência trabalhista, chamaram a médica que emitiu o atestado de afastamento do transtorno mental, ela disse que foi ela que recomendou, se não me engano, ou foi ela, ou ela, depois é possível essa viagem que ele realizou, como uma forma ali de espairecer, de um tratamento, né? Então, muitas vezes, uma pessoa de fora pode ter uma visão errada, né, do que está acontecendo. Aquela pessoa ali pode estar em uma viagem, mas fazendo todo o tratamento medicamentoso, né? E o próprio psiquiatra pode fazer uma recomendação nesse sentido. Então, o médico do trabalho também da empresa, ele tem esse papel de instruir a empresa, né, do que vem acontecendo, e até que quando é um caso real e quando é um caso de simulação. Por isso a importância de estar atualizado na saúde mental relacionada ao trabalho. E daí prossigo. E como que pode prevenir esse transtorno? O que o médico pode fazer para prevenir o transtorno mental relacionado ao trabalho? Você foi contratado por uma empresa X e ela lhe diz aqui, muito absenteísmo
de depressão, de ansiedade, de pessoas com sofrimento. O que você pode fazer para ajudar essa população de trabalhadores? Doutor, eu acho assim, a conscientização é imprescindível, tá? É imprescindível, porque uma vez assim que os cuidados com saúde mental ainda é alvo de preconceito, como você bem sabe, né? E a gente vive num período aí que a gente hipervaloriza, né? Você falou aí do Instagram, né? A gente acaba hipervalorizando as aparências, né? A gente sempre busca aparentar que a gente está bem, e que talvez buscar ajuda profissional poderia ser ali um sinalzinho de fraqueza, né? Cuidar da saúde mental, gente, é autoconhecimento, é evitar doença, é criar estratégia de como lidar, né, com as situações aí, diversas situações da vida, né? Então, assim, quando a gente fala em saúde do corpo, todo mundo aceita o cuidado preventivo, né, doutor? E faz sentido cuidar do corpo para que ele não adoeça, né? Mas, né, para a gente não ficar na mão no futuro. Mas, assim, e da mente, né? Por que que a mente só recebe cuidado quando a coisa já está lá no fundo do poço, né? Quando a gente faz, né, a gente faz um exercício para promover saúde do nosso corpo, a gente coloca o quê? Um bom tênis, né, para que o joelho não sofra ali com impacto, mas o impacto diário na nossa vida emocional, né, estresse, problema financeiro, né, familiar, as inseguranças, está vendo aí o Covid, né, medo, né, por que que a gente não pode, entre aspas, né, vestir algo para amortecer esses impactos na nossa vida, né? Então, é justo, né, que a gente cuide daquilo que controla o nosso corpo, né? Porque se o corpo não está bem, né, o corpo às vezes pode estar bem, né? Mas se a cabeça vai mal, tudo vai mal. Lembrar aí, doutor Saulo, das psicoterapias, né? É uma sociedade que cada vez mais coisifica, né, as pessoas, as ações. A gente precisa nos compreender, né? Compreender a forma como a gente lida, reage com o mundo, né? A gente deve promover saúde mental a cada um de nós, e aí a gente consegue uma sociedade mais saudável, né, consequentemente mais segura, agradável. Então, é isso. E se eu puder resumir em uma palavra, é conscientização. Conscientização justamente por causa desse preconceito, né, que a saúde mental ainda é alvo, doutor Saulo. Isso é muito importante, doutor Marcelo. Tem até um termo específico, que é a psicofobia, que é aquele que a pessoa que sofre de transtorno mental relacionado ao trabalho sofre, né? Da família, do ambiente de trabalho. Muitas vezes o próprio colega de trabalho começa a ter temor daquele colega que tem atitudes que podem ser vistas como estranhas. Eu já vi situações que os colegas se juntam e falam: eu não quero mais essa pessoa aqui na sala com a gente está com medo dela, que ela pode fazer alguma coisa, porque tem essa discriminação relacionada ao transtorno mental relacionado ao trabalho, como se fosse algo assim que fosse impossível de ocorrer. Porque muitas vezes o funcionário muitas vezes oculta, né, com um receio. Então, o médico do trabalho tem esse papel de, dentro da organização, demonstrar e conscientizar os trabalhadores que é necessário cuidar da saúde mental, mesmo antes do adoecimento, como bem disse o doutor Marcelo, fazendo essa analogia com a saúde física. As pessoas visam se prevenir de uma doença física. E no caso da questão da saúde mental, muitas vezes, quando vai falar sobre isso, já é com um transtorno mental em curso, e os colegas de trabalho também não acolhem bem. Se o funcionário tem uma doença física, ele fala, os outros colegas ali têm aquela atenção. Mas se ele trata com os colegas que estão sofrendo de depressão relacionada ao trabalho, muitas vezes vai agravar a sua condição, porque esses colegas podem até mesmo piorar aquela condição, considerar como uma fraqueza. A gente ainda tem, infelizmente, essa visão que quem sofre de um transtorno mental relacionado ao trabalho é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não aguentou a pressão do ambiente. E o método de trabalho, então, vai conscientizar aquela organização, aquelas pessoas, que isso não é verdade, que isso é uma avaliação errada.
que é preciso reduzir e evitar os riscos psicossociais naquele ambiente de trabalho, que as pessoas funcionam diferente, que não quer dizer que porque em uma empresa de 100 pessoas, só 2 adoeceram mentalmente, que elas são as outras são fortes. Isso não quer dizer isso. E tudo isso é o papel do médico do trabalho, esse conhecimento amplo na área de saúde mental relacionada ao trabalho. Então, Marcelo, qual vai ser essa importância do médico do trabalho conhecer os psicotrópicos? Perfeito. Os psicotrópicos. Só complementando a sua fala anterior, muito bem apontado, doutor Saulo, a palavra ali, psicofobia, né? Só veio, quando você falou a palavra psicofobia, veio algo em mente aqui. Vamos pegar como exemplo, né, o esquizofrênico, né? O esquizofrênico, a gente já ouviu relatos, né, de, olha, eu tenho medo, não, eu não quero aqui no mesmo ambiente, enfim, né? Você sabia, doutor Saulo, que o esquizofrênico, ele é mais agredido pela sociedade do que agressor, né? Então, o esquizofrênico, ele é mais agredido pela sociedade. Então, é algo que a gente tem que lembrar, né, disso, quando a gente lembra aí, né, gostei muito que você apontou trouxe essa palavra aí para nós, de psicofobia, é algo que tem que ficar em mente, né, e dando continuidade aqui, né, eu sei que o tempo está puxado aí, tá apertado, mas a questão dos psicotrópicos, né, é essencial que o médico de trabalho esteja, né, familiarizado com os psicotrópicos, porque muitos trabalhadores, assim, eles fazem uso, né, no ambiente ali laboral, estão sob efeito, né, da medicação durante a sua jornada de trabalho, e o uso desses medicamentos, às vezes, não é relatado para o médico de trabalho, por N motivos, às vezes fica um pouco receoso, enfim, né, e embora os médicos de trabalho, né, quase sempre deleguem, né, a decisão sobre o uso dessas medicações ao profissional de saúde mental, né, ao psiquiatra, a sua participação é importantíssima, né, no monitoramento dos efeitos sobre o trabalhador. Exemplo, um trabalho à altura, né? Isso aí é extremamente importante, né? Tem medicação que causa muita sedação, pode dar tontura, o Parkinson medicamentoso, enfim, né? E outro ponto que o médico do trabalho tem que ficar atento, né, naquilo que se refere ao desempenho do trabalho, efeitos colaterais indesejados, problemas de aderência, né? O psiquiatra vê o funcionário uma vez no mês, talvez. O médico de trabalho está vendo ele todos os dias. Então, o médico de trabalho, às vezes, é aquela figura que vai conseguir orientar melhor o nosso funcionário com relação à aderência. Às vezes, o funcionário é um pouco resistente à medicação, enfim, né? Então, é extremamente, doutor Saulo, é extremamente importante, né, o médico de trabalho, ele conduzir e manejar. E lembrar também que o médico de trabalho ele tem autonomia para fazer prescrições, não só o psiquiatra, mas o médico de trabalho, às vezes, ele pode se deparar com um depressivo em que ele assume o caso e deixa comigo, vou propor o tratamento e preciso acompanhar esse caso, né, preciso que ele venha aqui tantas vezes na semana, enfim, né, então é extremamente importante. Vejam aí a relevância do médico do trabalho dentro da empresa. Como ele bem disse, doutor Marcelo, muitas vezes o seu médico assistencialista você vai ver uma vez no mês. E o médico de trabalho você consegue todo dia dentro da empresa. Ele vai lhe acompanhar ali diariamente. E a importância disso. E ainda temos tempo ainda para algumas questões. Uma que eu vou tratar importantíssima, que hoje em dia está em voga, que é o assédio moral no trabalho. Eu já vi essas questões de assédio moral no trabalho. O interessante que eu observo que está sendo mais comum em empresas públicas do que em empresas privadas. Olha só. Não tem uma estatística em relação a isso, mas da minha vivência eu vejo isso. Muitas vezes o gestor público, né, que ele não é dono da coisa pública, que ele está ali temporariamente, ele tem uma gestão do medo, ele tem uma gestão tóxica, que quer e promove o assédio moral, muitas vezes até mesmo contra o médico do trabalho. Tem uma situação grave em relação a isso. Um autogestor querer decidir quantos minutos o médico do trabalho vai fazer um exame.
entrando já no âmbito da autonomia, da independência profissional, situação de assédio moral no trabalho que ocorre contra algumas pessoas com deficiência, que o gestor não respeita essa situação. E isso, na verdade, já supera até a mera questão trabalhista e já envolve a questão criminal, porque é crime discriminar a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, por exemplo, pessoa com deficiência física, algumas vezes necessita de uma adaptação razoável, que é um termo específico da legislação, está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Um exemplo de adaptação razoável, uma redução das metas. Digamos que todos os trabalhadores daquele setor produzem ali 20 produtos, ou fazem 20 atendimentos, mas o médico daquele trabalhador, ou o médico do trabalho, verifica que, em razão da sua deficiência, ele precisa de uma redução de meta em 50%, redução da jornada do trabalho, e alguns gestores da alta direção, implantando o medo e a gestão tóxica, vão aí evitar isso. Impedem a adaptação razoável, geram essa discriminação, geram adoecimento. Então, é uma situação dramática que vem ocorrendo no ambiente de trabalho. E vou pedir a sua palavra, o que o Dr. Marcelo tem a falar sobre assédio moral no trabalho. O assédio moral, né, né, acho que muitos já sabem, né, o que consiste, né, aquela exposição, né, do indivíduo às situações humilhantes, né, constrangedoras, né, repetitiva, prolongada, né, durante aí a sua jornada de trabalho. E é mais comum, né, doutor Saulo, naquelas relações hierárquicas, né, autoritária, que, né, predomina conduta negativa, relações ali, né, desumanas, né, e então, assim, o assédio moral, ele provoca, né, como você bem falou, degradação do ambiente de trabalho, que passa, né, a comportar atitudes arbitrárias, né, causando prejuízo a todo mundo, inclusive no desempenho, né, dos funcionários, e acaba que reflete na produtividade da empresa, né, aumenta, né, índice de rotatividade, o turnover, né, e você fez essa observação aí do serviço público, eu também já fui funcionário público e tenho, né, apesar de não ter como provar essa situação, mas eu também tenho eu tenho uma percepção similar à sua. Talvez seja isso daí, como você bem disse. O gestor que está ali naquele momento, ele não é dono do negócio. E na atenção privada, sim, ele é dono do negócio, ele precisa fazer acontecer, ele tem que dar resultado, enfim. Então, as consequências, doutor Saulo, para essas vítimas, né, são bem sérias, né, uma vez que o assédio, ele mina a saúde física, mental, corrói a autoestima, né, ele interfere na vida familiar da vítima, relacionamento com colega de trabalho, no crescimento profissional, né, ele causa diversos danos, né, e a principal medida de prevenção é informação, né, sobre suas características, as consequências para os trabalhadores, né, sobretudo aqueles que exercem um cargo de confiança, de chefia, né. Então, por isso que as empresas, elas têm que bater essa tecla da prevenção de prática de assédio moral, é uma necessidade, que eu digo assim, até de cunho social, humano, né, econômico, né, e tem que orientar os seus empregados, dar conhecimento da lei para eles, realizar reuniões, seminários sobre os limites daquilo que é assédio moral, estabelecer fórmula clara de punição, né, aos assediadores, quem pratica assédio, criar um canal efetivo de denúncia, né, para os assediados, e também não só criar o canal, mas fazer uma investigação rigorosa, né, e transparente dessas denúncias recebidas, né, doutor? Eu já vi uma situação impressionante, que a vítima de assédio moral, diante disso, sofreu a síndrome de burnout. Teve afastamento previdenciário e o INSS reconheceu o acidente do trabalho, deu o benefício B91, a empresa emitiu a CAT de doença relacionada ao trabalho, mas posteriormente veio querer punir a própria vítima por ter adoecido. Vejam só a que ponto chegamos da imoralidade, de querer punir a vítima do assédio moral, que teve um adoecimento reconhecido pelo INSS como de natureza ocupacional, e a própria empresa
emitiu a CAT reconhecendo a culpa relacionada ao trabalho ali, que foi relacionado àquele ambiente. O que acontece? Algumas vezes as empresas protegem os assediadores. Essa é a realidade. Especialmente quando estão em cargo de chefia. O que a empresa tem que fazer é uma investigação séria e proteger esse assediador. O que pratica o assédio moral pode estar lá no mais alto nível da organização. Pode ser o presidente da empresa, o diretor, o superintendente da empresa pública ou da empresa privada, e ele que tem que ser punido e até retirado daquela posição. Ao invés de você ficar ali, digamos, enxugando gelo, que é cuidando das pessoas que adoeceram, você tem que retirar a fonte que está gerando esse adoecimento. Então, o médico do trabalho tem que ter esse papel, tem que ser ativo e fazer essa investigação, ouvir testemunhas dentro da empresa e fazer o seu parecer, o seu relatório indicando. Ele não pode sair dessa posição por uma reação de conflito. Tem que fazer essa investigação. Como nosso tempo é adiantado, eu vou fazer só mais uma pergunta e, respondendo aqui a Luciana Leal, ela tratou que o médico do trabalho sofre uma pressão para não reconhecer a doença relacionada ao trabalho. Vejam só que a Luciana Leal está falando, essa realidade que pode ocorrer, e o médico do trabalho, então, tem que ser ativo, tem que mostrar que tem autonomia, independência profissional, fazer a emissão da CAT, se reconhecer a doença ocupacional ou em caso de suspeita. Isso é interessante. Quando o médico do trabalho tem uma suspeita ou confirmação de transtorno mental relacionado ao trabalho, ele tem que solicitar a emissão da CAT pela empresa e fazer também, não esqueçam, a notificação compulsória do Ministério da Saúde. Existe uma portaria de consolidação própria do Ministério da Saúde que elenca como de notificação compulsória qualquer transtorno mental relacionado ao trabalho. No site do Ministério da Saúde já tem a folha própria para transtorno mental relacionado ao trabalho. Então, o médico tem que fazer seu papel, ele tem que fazer seu papel e mostrar para a organização. Obviamente, no Brasil, nós não temos garantia provisória de emprego com o médico de trabalho. É uma coisa que eu sempre bato, Marcelo. Tem lá na Convenção 61 da OIT que o profissional da saúde do trabalho tinha que ter autonomia, mas, infelizmente, ainda não se reconheceu. Por exemplo, um membro da CIPA que é eleito, a legislação garante que ele não pode ser demitido sem justa causa. Mas o médico do trabalho de uma empresa privada pode ser demitido sem justa causa. Isso, lamentavelmente, mostra que o Brasil não está respeitando a Convenção 161 da OIT no artigo 10. É preciso ainda avançar isso, inclusive de forma jurisprudencial. Esse é outro ponto aí a debater em nossas aulas. A última questionamento, como já estamos aqui em 1 hora de live, é o tema do momento, Covid-19. É que o doutor Marcelo tem a falar sobre Covid-19 e essas questões de saúde mental relacionadas ao trabalho. Ok, doutor, ok. Vamos lá, Covid-19, né? E saúde mental, né, no meio dessa pandemia aí, vem ganhando destaque, né? Se tem, né, se dá para tirar, né, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, especialidades que ganharam destaque, né, nessa pandemia, foi a medicina do trabalho e a psiquiatria, né? São duas especialidades que vêm andando ali de mãos dadas, tanto é que eu não sei se você reparou que a NANT ela vem ofertando cursos juntamente com a BP, né, cursos de extensão, né, para melhor capacitação dos profissionais, dos médicos do trabalho, talvez para suprir uma deficiência antiga aí nos cursos de formação que não contemplava, né, as cadeiras de saúde mental. E a gente vive uma situação, né, doutor, calamitosa, né, no serviço público de saúde, né, a gente sofre com a falta de tratamento efetivo, né, e todos os dias a gente é exposto a um monte de informações divergentes, né, a respeito de estatística, tratamento da doença,
E no campo político, há conflito, né, de interesse acerca do assunto, tem, né, falta até mesmo de consenso, né, nas informações médicas. E por ser uma doença nova, e a gente está, é normal que a gente esteja em uma curva de aprendizado, né? Então, as condutas, a legislação, decretos, são criados e alterados aí com grande frequência, né? Você que é operador do direito sabe disso. E os trabalhadores e as pessoas, né, em geral, diante desse cenário de incerteza, faz emergir ali, exacerbar o sentimento mais primitivo diante de uma ameaça real, que é o medo, né? Então, esse funcionário, ele cursa com muita ansiedade, transtornos de ansiedade, e devido à crise econômica que a gente, né, vive, né, os conflitos ali de dinâmica do trabalho também são exacerbados, né? Então, principalmente pelo receio da perda do emprego e não ter como sustentar a família, muitos colaboradores eles acabam acionando o botãozinho ali do modo sobrevivência, né? Eles acabam não externando suas dificuldades, suas angústias, as suas revoltas, né, referentes ali à organização do trabalho, às custas de se manterem empregados, né? E aí revelam assim um sofrimento físico e mental, né? E diante de todo esse cenário, doutor, é muito importante que as organizações fiquem atentas a essa dinâmica, a esses fatores de estresse, né? É fundamental que os empregadores, né, tomem condutas no sentido de seguir as orientações de higiene, segurança do trabalho, né? Ofertar um atendimento psicológico de qualidade, né? Via, às vezes, teleatendimento, né? Para acolher as angústias, os medos, os receios dos trabalhadores, né? Prover atendimento médico nos serviços de medicina do trabalho, ou seja, fortalecer o SESMIT, né? Brilhante aquilo que você falou da estabilidade, né? A estabilidade provisória, né? Para o médico do trabalho, estimular boas práticas, estilo de vida, investir nas ferramentas digitais para os funcionários, enfim. Sei que o tempo aí a gente estourou aí já 4 minutinhos, mas é basicamente isso, doutor. Muito bem, doutor Marcelo, acompanhando, está percebendo aí a riqueza dos conhecimentos do doutor Marcelo, que une medicina do trabalho e é psiquiatra ao mesmo tempo. Então, é o nome ideal para a nossa pós-graduação. Estará conosco aqui no nosso módulo de saúde mental relacionada ao trabalho. Então, você vai ter que finalizar a medicina do trabalho e vai ter aí esse conhecimento nessa área interessantíssima que o médico do trabalho, querendo ou não, se depara cotidianamente no exercício profissional, seja na área privada, na área pública. Os trabalhadores a gente atende com situações de transtornos mentais, sejam ou não relacionados ao trabalho. E todos esses papéis que o médico tem de lutar para combater o assédio moral dentro da organização. Muitas vezes o assediador acredita que estará impune, mas tem situações que um empregado junta provas, né? Tem vezes que ele fez uma gravação daquele autogestor cometendo assédio moral e o empregador acredita que isso não existe. Ou seja, tem esse formato de prova que alguns trabalhadores vão fazendo, provando esse assédio moral. E tudo isso repercute ao médico do trabalho, o consultor de medicina do trabalho, então vai ser essa caixa de ressonância da empresa. O médico do trabalho é quem mais conhece os trabalhadores da empresa, sabe? O médico do trabalho, o dia a dia dele é escutar cada trabalhador, escutar a confidencialidade do consultório médico. Por isso, o médico do trabalho tem que participar da gestão da empresa. As empresas modernas integram um médico do trabalho na liderança da empresa, na direção, na gerência. Não adianta você deixar um médico do trabalho simplesmente restrito a um consultório médico. Você está a empresa perde uma grande oportunidade de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, de reduzir o absenteísmo, de aumentar a produtividade. O médico do trabalho agora tem esse papel a mais, de gestor da empresa também. Então, vamos finalizando, devolver a palavra para o nosso amigo Mias, que está aqui nos acompanhando.
nessa nossa Semana da Medicina do Trabalho. Com você, Neemias. Que semana, viu, doutor Saulo? E que semana! Eu estava aqui de espectador junto com os outros internautas que estão acompanhando a gente pelo YouTube. E como eu falei lá no início, para quem está acompanhando a gente aqui desde o início, pôde ouvir, que seria uma aula. E realmente foi. Você, doutor Saulo Soares, doutor Marcelo Amarante, deram uma aula que falaram de temas tão importantes dentro da saúde do trabalho. Imagina, temas como assédio moral, falaram também a questão da Covid-19 e as correlações que esses e outros temas que vocês também falaram com a medicina do trabalho. Quão importante está sendo essa nossa Semana da Medicina do Trabalho, quão importante está sendo ter vocês aqui. Queria agradecer, a gente está encerrando esse momento, essa live, e queria lembrar que amanhã tem mais. Amanhã o doutor Saulo novamente vai estar aqui com a gente, fazendo, interlocutando, conversando, amanhã com o doutor Eduardo Salles. Amanhã, o nosso tema, amanhã, dia 23, às 19h30, o nosso tema vai ser patologia ocupacional. Então, você que está assistindo aqui a nossa live aqui no YouTube, a gente está ao vivo, está fazendo essa reunião, fazendo parte da Semana da Medicina do Trabalho, esteja aqui amanhã com a gente também. Segue nossas redes sociais do Instituto GPI, @Instituto GPI, @gpi.posmed, no Instagram também. Vai no nosso blog. Esses assuntos que a gente está tratando aqui com o doutor Saulo, doutor Marcelo Amarante já fica sendo super convidado para a gente debater outros temas também lá no nosso blog. Nosso blog do Instituto GPI tem entrevistas exclusivas sobre esses temas relacionados à medicina do trabalho, outros temas relacionados à saúde e outros temas de relevância para a sociedade em geral. Então, eu quero agradecer, doutor Marcelo Amarante. Boa noite para você e muito obrigado mesmo por estar compartilhando seu conhecimento com a gente. Doutor Saulo Soares, você sabe, é sempre uma tranquilidade conversar com você, porque você traz temas que muitas vezes são até complexos, uma naturalidade, a gente entende, a gente consegue assimilar. Então, eu vou devolver a palavra para vocês só para as considerações finais, só para vocês realmente darem boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Neemias, pela gentileza. Então, vamos finalizando o dia de hoje, agradecendo ao doutor Marcelo, agradecendo ao nosso amigo Neemias, e convidar para os que estão nos acompanhando ao vivo ou no gravado para conhecer o Instituto GPI e a nossa pós-graduação em Medicina do Trabalho. Lá no site estão todos os módulos, já temos ali os professores que estão previstos. E, doutor Marcelo, muito obrigado, Neemias, muito obrigado. E nos encontramos amanhã, às 7h30 da noite, para tratar de patologia ocupacional com o Eduardo Salles. Grande abraço. Abraço. Obrigado, Saulo. Tchau. Abraço a todos. Boa noite.